Você tem dúvidas sobre a distribuição de espaço na ortodontia para o fechamento de diastemas? Fala, colegas e amigos, sejam bem-vindos ao nosso Clube das Resinas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição de espaço para fechamento de diastemas. Muitas vezes, durante a ortodontia, nós temos dúvidas aonde deixar o espaço para restaurar. O melhor dos mundos é não ter nenhum espaço, mas muitas vezes existe uma discrepância de Bolton, por exemplo, e um excesso de massa na arcada inferior determina que na arcada superior, ao final do tratamento, ainda tenhamos espaços residuais. E esses espaços podem ser fechados com resina composta. Mas como seria a melhor distribuição desses espaços? Então, quando não é possível fecharmos todos os espaços apenas com dentes e o caso requer resinas compostas, nós temos que pensar numa estratégia onde fique mais invisível possível essa resina. Por exemplo, se é possível colocar os caninos em chave e jogar o espaço para a distal do canino, é muito melhor do que trabalhar na linha média com a resina composta. Então, quanto mais para posterior, especialmente considerando os dentes anteriores, melhor essa distribuição, para ficar menos visível essa resina. Assim, o trabalho com resina composta vai ficar muito menos desafiador. Bem, o nosso primeiro grande desafio é colocar essa resina o mais distante possível da linha média. Mesmo porque, quando eu penso em anatomia dental, geralmente a mesial dos dentes ela é mais reta, o perfil mesial é mais reto. E o perfil distal é mais arredondado, tanto nos incisivos centrais, como também nos incisivos laterais. E, quando eu penso em um fechamento de diastema em um perfil mais reto, o desafio restaurador vai ser muito maior. Além disso, trabalhar a linha média significa trabalhar um espaço único, onde eu tenho que acertar exatamente os volumes de resina de tal modo que ao final os dentes fiquem exatamente iguais. Ou seja, eu tenho um espaço onde eu vou distribuir resinas. É muito mais simples jogar esse espaço para a distal e na distal eu consigo trabalhar com um perfil mais arredondado. Na mesial eu vou ter que distribuir esse espaço e acertar. É muito comum ao final de um fechamento de diastema acontecer um dente ficar mais largo do que o outro ou um pouquinho inclinado. Então, vou trazer aqui um esquema didático mostrando aqui um espaço na linha média e um espaço na distal. Na linha média, eu tenho um espaço único que eu tenho que organizar com resina na mesial do 21 e na mesial do 11. Nesse esquema abaixo, observe que eu tenho exatamente 12 espaços na distal dos incisivos centrais. E assim, eu já tenho mais ou menos equacionado o tamanho que nós vamos ter do dente. Então, o desafio vai ser menor quando eu trabalho com essa situação clínica. Então, sempre que possível, posicionar na distal dos centrais, também na distal dos laterais, é muito melhor que na região mesial. As resinas vão ficar menos visíveis e o perfil de emergência é mais arredondado na distal. Observem que com a resina na distal vai ficar muito mais simples trabalhar de uma forma onde a resina vai ficar melhor adaptada na distal. Já na mesial, invariavelmente, você vai ter um pequeno degrau, que é possível de ser realizado, mas quanto menor o espaço entre os incisivos na mesial, mais favorável para esse fechamento na mesial. O melhor do mundo, trabalhar nas distais dos incisivos centrais, como vocês estão vendo nesse esquema didático. Cada caso é um caso, e muitas vezes vão ter dentes com a anatomia mesial inadequada, que vão requerer resina exatamente na face mesial. Então, nós temos que analisar situação clínica por situação clínica. Cada finalização tem um detalhe, mas no geral, colocar os espaços na distal dos centrais, na distais dos laterais e até na distais dos caninos, de acordo com o desafio ortodôntico, é a melhor estratégia. Nessa aula de hoje, além de aprender um pouquinho sobre a distribuição de espaços, nós reforçamos a necessidade de trabalhar a anatomia de uma forma adequada, com a face mesial mais reta e a distal mais arredondada. Você pode aproveitar também para o seu dia a dia de consultório.
Quer conhecer mais sobre as resinas compostas, as melhores técnicas e estratégias capazes de transformar o seu consultório? Nós temos um programa completo de cursos online e também cursos presenciais que com certeza vão fazer a diferença na sua vida. Aqui no link nós deixamos exatamente como acessar essas informações. Quer aprender mais sobre fechamento de diastemas? Vou deixar esse link aqui que mostra o passo a passo da técnica para que você possa aproveitar mais e praticar comigo. Um forte abraço e até o próximo.